Olá, tudo bem com você? Eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp em Pauta. O Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, é celebrado em 28 de junho e a gente vai discutir a realidade dessa população no Brasil que enfrenta um crescimento da violência. Segundo um levantamento do Instituto Polis, as notificações de violência contra pessoas LGBTQIA+, aumentaram 970% entre 2015 e 2023 em São Paulo. Entre as vítimas, a maioria são jovens negros. Para falar sobre direitos e os desafios enfrentados, recebemos a doutora Bruna Andrade. Ela é advogada especializada em direitos LGBTQIA+, e está aqui com a gente. Obrigado pela presença, doutora. Também com a gente, Natália Aguilar, é psicóloga especializada em luto. Obrigado, Natália, pela sua presença também. Deixa eu começar aqui com a doutora. Tem muita questão dos direitos. Em geral, doutora, a população não conhece muito os seus direitos, né? A gente faz vários programas aqui falando de mais variados temas e as pessoas não conhecem. Na comunidade LGBTQIA+, também é difícil você saber todos os seus direitos, até porque são direitos que ainda estão em construção, né? Sim, exatamente. O brasileiro, de um modo geral, não conhece seus próprios direitos, mas quando a gente fala da comunidade LGBTQIAP+, tem um agravante, que é que esses direitos são reconhecidos através de decisões judiciais, na maior parte das vezes. Então, isso dificulta ainda mais para que a população tenha acesso a essa informação. Uhum. Nós já temos, assim, ou em nível federal ou estadual, alguma política específica já aprovada ou não? Existem algumas políticas a nível estadual e existem poucas políticas a nível federal, mas o grosso dos direitos, o reconhecimento dos direitos, como casamento, a criminalização da LGBTfobia e as outras situações, vieram através de uma intervenção do Supremo Tribunal Federal e não do Legislativo. Uhum. É porque são temas, a que a senhora acredita isso? São temas polêmicos, são temas difíceis de tratar, né? Agora mesmo a gente está envolvido num tema, a gente está gravando isso em junho de 2024, no tema aí do aborto. Então é um tema que está movimentando o Brasil também, né? São temas que mexem com a população e é preciso muita informação, né? Para poder esclarecer sem muitas paixões, mas assim, com dados, né, com ciência, né? Eu acho que isso que é o mais importante, né? Existe sim uma questão de preconceito institucionalizada, enraizada dentro do Brasil e a grande maioria das situações se dá por conta disso. Mas também existe uma desinformação, uma falta de interesse. Nosso trabalho é justamente gerar essa conscientização. Uhum. Agora, a dificuldade de aprovação legislativa acontece pelo sistema proporcional mesmo, né? De um modo geral, não existem ainda tantos parlamentares progressistas para gerar essas aprovações em termo legislativo. E por isso, o Supremo Tribunal Federal tem intervido para garantir que esses direitos sejam acessíveis à população, porque a gente está falando de direitos básicos, de direitos humanos. Muito bem. Eu me esqueci, mas sempre peço aqui para os nossos convidados fazer uma breve apresentação. Então, a doutora Bruna Andrade, ela é advogada especializada em direitos da pessoa LGBTQIA+, e é mestre em direitos humanos e CEO da Bicha da Justiça, empresa especializada em atendimento jurídico deste público. Fala um pouquinho da sua trajetória, como é que a senhora resolveu ter um trabalho jurídico voltado para a comunidade, enfim. No meu caso, são mais de 15 anos de advocacia. E eu venho de uma advocacia tradicional, só que no meio da trajetória eu me deparo com dados de violência e dados de subnotificação quando a gente fala de direitos LGBT. Na época que eu comecei na atuação, alguns anos atrás, não existiam informações estruturadas para que a comunidade pudesse ter acesso a seus direitos e também para que as autoridades pudessem, né, ter essas informações e tomarem as medidas que são necessárias. Então, a Bicha da Justiça é uma empresa, ela surge dentro desse contexto e o objetivo dela é justamente conscientizar, educar a sociedade para que a gente possa, de fato, gerar essa informação e acesso. E, consequentemente, gerar também acesso jurídico, já que a gente está falando de uma consultoria especializada em direitos LGBTs. Então a Bicha da Justiça, ela é uma empresa que ela tem, além da área jurídica, tem outras áreas educacionais também? Outras áreas educacionais que são focadas principalmente nas empresas
que a gente entende que boa parte desse processo educacional está dentro do mercado tradicional de trabalho, porque isso acaba influenciando o cotidiano das pessoas. Então, a gente tem feito um trabalho muito grande em relação às empresas para educar colaboradores e eles serem aí agentes de transformação, levando essas informações para o meio social onde eles estão inseridos. Então, tem duas vertentes, tanto educação quanto consultoria jurídica propriamente dita. E a gente atende o Brasil inteiro, porque o escritório ele é 100% digital. Na verdade, a gente atende o mundo inteiro, né? Porque ele é 100% digital. Que legal, vou querer saber daqui a pouquinho o que chega mais recorrentemente no escritório dela, as maiores demandas, que acho que isso é que vai direcionar a gente aqui para o melhor, para dar informação para você. Deixa eu passar aqui então para Natália Aguilar, psicóloga especializada em luto. Ô Natália, fala um pouquinho da sua trajetória, como é que você trabalha a sua especialidade e como é que você chegou a se aproximar assim, da comunidade para ser mais um braço de trabalho aí na área da psicologia. Sim, eu sou psicóloga clínica e na minha trajetória eu fui percebendo nos meus atendimentos, eu atendo, né, a população em geral, tá. e eu fui percebendo que quando alguém da comunidade LGBT chegava para mim, eles chegavam já com, você atende, né, com uma preocupação, né? E essa preocupação veio muito decorrente a atendimentos que eles já haviam passado antes e não teve esse sofrimento validado, não teve essa condição validada. Então, eu comecei a olhar um pouco mais, né, para esse lugar e hoje eu sou especialista em luto e a gente entende que o luto, ele não acontece apenas pela morte de alguém, mas ele acontece pelas perdas de coisas que a gente considera significativa para a vida da gente. E dentro do mundo LGBT, são coisas assim inimagináveis, né? Relatos que as pessoas trazem, os pacientes que eu atendo trazem, que não passa nem perto assim daquilo que a gente imagina. A perda de, muitas vezes, o não reconhecimento de um lugar, o não reconhecimento de uma identidade. A gente precisar ter, né, leis que amparem as pessoas do mundo LGBT de uma maneira que não necessariamente precisaria ter, né, porque deveria ser visto como algo que não deveria ter diferença. Né? Mas, infelizmente, né, no Brasil a gente tem essa condição e precisa, né, de empresas como a da Bruna para fortalecer, né, essas demandas que vão aparecendo. Sim, porque você trabalha com a pessoa que já chegou com o problema, né? A outra área é a educação, de educar o entorno e todos nós para essa realidade, né? Sim, trabalho também, né, no sentido da psicoeducação e de levar também a informação, por conta disso, né, que estava sendo tratado. Muitas vezes as pessoas elas não têm a informação correta e elas acabam tendo conceitos pré-estabelecidos a respeito daquela pessoa, por conta de não se apropriarem de conhecimentos do que o que significa cada termo. Se a gente for falar de sexualidade, por exemplo, para um pessoal numa escola, a gente encontra muitos tabus, porque os pais, muitas vezes, eles colocam assim, vai ensinar coisas relacionadas a sexo para o meu filho. E não é isso, é a gente poder levar a informação para as pessoas elas poderem se conhecerem e poderem também serem legitimadas dentro daquilo que elas são. Ela levantou, fica à vontade, viu, doutora, para falar o que achar mais importante, mas ela levantou uma questão interessante nas escolas, porque eu já fiz programas aqui, por exemplo, eu perguntei para o especialista, quando falar de gravidez, né, aos 15, ele falou, não, com 13 já tem muitas que estão grávidas, você tem que começar antes para explicar. Quando se trata dessa questão
sexual e de gênero, também tem que ter não dá para começar muito tarde, porque tem um tempo também, né? O que se pode dizer para essa questão do preconceito e do que se pode ensinar na escola que, não, isso aqui é realmente a ciência, isso aqui realmente tem que ser exposto, para que as pessoas entendam que assim, porque as pessoas têm de fato preocupação, meu filho está na escola, né? O que vai aprender, né? Como é que a senhora vê essa questão do que pode ou não ser ensinado na escola? Sim, a diretriz é estabelecida pela própria Política Nacional de Educação. Então, quando a gente fala de sexualidade, quando a gente fala de questões identitárias que estão associadas ao universo LGBTQIAP+, isso não foge da política nacional. Então, a gente já tem uma diretriz muito clara que esses temas precisam ser tratados no ambiente escolar para promover igualdade, para promover informação, para promover diversidade, para o combate ao preconceito. Então, é uma naturalização do que já acontece na sociedade, só que antecipando esse processo educacional para que crianças e adolescentes já venham dentro de um processo de desconstrução desse preconceito enraizado. Então, quando a gente fala dessa pauta educacional, nós estamos falando de algo que já é estabelecido legalmente pela Política Nacional de Educação. Sim, sim. Doutora, sobre direitos, o que a gente pode dizer? Porque, de forma geral, todo mundo desconhece seus direitos, mas na comunidade LGBTQIAP+, que a senhora falou, o que dá para a gente dizer que talvez chegue mais ao seu escritório, que a senhora acha importante? Existem 3 grandes blocos de direito que são mais conhecidos. A gente tem os direitos identitários, que são aqueles relacionados à população transgênera, e aí nós vamos ter a possibilidade de alteração de nome de gênero, as questões de combate a preconceito e as questões referentes a acesso ao protocolo transexualizador pelo Sistema Único de Saúde, que é o que vai dar suporte a essa transição de gênero sob o ponto de vista médico-psicológico. O segundo grande bloco está associado às famílias. Então, nós temos aí a possibilidade de casamento, união estável, adoção, direitos reprodutivos, que reconhece essa entidade familiar como uma entidade protegida constitucionalmente como qualquer outra família. E o terceiro grande bloco diz respeito à erradicação e o combate à LGBTfobia, que vem a partir da decisão do Supremo, lá em 2019, que equipara a LGBTfobia ao crime de racismo e, portanto, se aplica o crime de racismo, a lei de racismo, para situações de preconceito relacionadas à sexualidade ou identidade de gênero. Se a gente fosse sintetizar, diria que a gente tem esses 3 grandes blocos de direito da comunidade LGBT. Interessante porque equiparar ao racismo, aí acho que é imprescritível, né? Isso. E a pena é muito pesada, né? Bem pesada, é imprescritível, inafiançável, é um crime sério, é um crime que o objetivo é justamente combater algo que está enraizado. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs do mundo. Então, quando o Supremo ele reconhece a necessidade dessa normatização, ele leva em consideração dados de violência que crescem cotidianamente. Me lembro, isso já tem acho que mais de décadas, não lembro, numa festa em que era o pai e o filho, eles estavam abraçados e eles foram espancados. Sim. E o argumento na época foi assim, a gente achou que era um casal. Então assim, não, mas era um pai e filho, e mesmo que fosse um casal, né, eles foram espancados e parece que com muita violência. Então isso é um caso que vem na TV, a mídia traz até a gente, mas assim, acontece todos os dias e acontece muito. E acontece muito com negros e periféricos. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso, porque tem a questão da psicologia, às vezes falta o acesso também para essa pessoa a uma terapia, enfim, né? Então, e o acesso do poder público também nessas localidades que são problemáticos, né? Perfeito. O interessante é que quando a gente fala de LGBTfobia, a vítima não necessariamente é um LGBT. Situações em que o preconceito relacionado à sexualidade e à identidade vão atingir pessoas héteros e cisgêneras, como é o caso daquilo que você acabou de dizer, né? Agora, existe interseccionalidade. Um LGBT, que é uma pessoa branca, privilegiada, ela vai ter bem menos preconceito do que, por exemplo, uma
travesti, uma mulher trans que é periférica, é negra. Então, todas essas questões são questões de interseccionalidade, que é mais ou menos a gente contabilizar situações de minorias, né? Então, o LGBT é uma minoria, o negro é uma minoria, o periférico acaba entrando dentro desse conceito, né, de minoria também, e demanda uma política mais intensa do poder público para criar políticas públicas que, de fato, geram acesso a esses direitos. Porque a gente não está falando só de erradicação do preconceito, a gente está falando de acesso a direitos. Então, por exemplo, quando a gente fala do Sistema Único de Saúde, da saúde LGBT, seja pelo protocolo transexualizador, seja pela política de saúde LGBT, a gente está atingindo principalmente essa população, que é uma população que não tem acesso a plano de saúde ou a rede privada de hospitais, enfim, de saúde. Então, de certa maneira, é uma forma de gerar acessibilidade a direitos por meio de políticas públicas. Mas a gente ainda está engatinhando dentro dessa perspectiva. Doutora, a senhora citou a questão do SUS. Eu acompanhei uma audiência pública aqui e muito do que eu fui, antes de fazer a reportagem, conversando com as pessoas, né, muitos jovenzinhos, e aí eles falavam, olha, um grande problema que a gente tem é na transição, porque daí, na área da saúde, principalmente quem está no interior, tem várias camadas de problema, porque só tem na capital, tem o preconceito no meio do caminho, tem a falta do médico, tem um monte de coisa que também, se você não fizer a transição no momento certo, acompanhamento certo, não pode demorar, porque tem... Então, eu queria que a senhora falasse um pouco disso e dos direitos e de quem precisa fazer a transição, explicar o que é transição, e se tem alguns caminhos, talvez procurar também a sua assessoria, né? Sim. E se ela tem direitos, se ela pode acelerar esse processo. Perfeito. Olha, a transição de gênero é um processo em que uma pessoa, ela ou vai transicionar para o gênero oposto ou vai transicionar independente de gênero, que é o caso das pessoas não binárias, que não se identificam nem como homem nem como mulher. A gente tem desde 2008 um protocolo instituído no Sistema Único de Saúde que vem crescendo o acesso nos últimos anos. Quando a gente fala do SUS, a gente fala de uma responsabilidade que é tanto da União, quanto dos estados, quanto do município. E essa política ela precisa funcionar interligada, levando em consideração os 3 entes federativos. É claro que nas capitais o acesso é bem mais facilitado e no interior você tem realmente uma dificuldade maior. Mas também existe dentro do SUS uma política chamada tratamento fora do domicílio, que é o que garante que essas pessoas trans que moram fora dos grandes centros urbanos consigam acessar essa política na cidade mais próxima de forma gratuita. Então, o caminho é a partir do tratamento fora do domicílio, porque realmente não é possível que o SUS esteja institucionalizado em todos os municípios do Brasil. Sim. Então, essa política pública é o que vai permitir com que a população trans tenha acesso ao protocolo, que vai garantir um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, hormonal e assim sucessivamente. Antes de passar para a nossa psicóloga, está acabando o tempo, mas só mais uma questãozinha rapidinho para a doutora. Tem havido muita judicialização nesse quesito da área da saúde? Sim, existe muita judicialização, principalmente porque as filas para aguardar cirurgias são ainda muito grandes, o tempo de espera é muito grande. Então, existe, de certa maneira, uma ineficácia, uma ineficácia mesmo de acesso a essa política e aí só a partir de uma judicialização para ter uma intervenção do judiciário. E aí você tem que procurar lá o escritório da doutora aqui. Tem alguma rede social, alguma coisa que... Sim, @bicha_da_justica, sem o C cedilha. Da Justica. A gente põe aí no segundo bloco, se não der tempo nesse, para você procurar essa assessoria, que é online e aí pode ser no Brasil todo, dá para você procurar. Deixa eu passar aqui para a nossa psicóloga, porque tem muita questão aqui. Se houver alguma coisa mais relevante, você pode falar, mas eu queria saber um pouco da questão dos principais traumas, né, que as pessoas LGBTQIAP+, enfrentam devido à violência. Bom, primeiramente, assim, eu acho que a gente precisa considerar que tudo aquilo que foge do nosso mundo presumido, o que é o mundo presumido? É aquilo que a gente espera do mundo. Então, a gente nasce, a gente
é natural que a gente espere ser cuidado. Então, quando não há esse presumir da coisa, quando não há quando tem uma lacuna nisso, a gente pode estar falando aí num processo de luto, num processo de trauma, num processo em que eu vou precisar reorganizar, como se fosse numa guerra, né? Numa guerra a gente tem lá um território, né, certinho, todo arrumadinho, e de repente vem uma bomba. E aquela bomba, ela destrói tudo. E aí eu preciso reorganizar. Aquilo que eu havia presumido de mundo, eu preciso reorganizar. Então, quando a gente vai falar de perdas, a gente vai falar dessa reorganização. Quando a gente traz isso para a comunidade LGBT, a gente está falando da reorganização da identidade, a gente está falando da reorganização de eu não sou aquilo que os outros esperam que eu seja. A gente está falando da reorganização de eu não posso usufruir da minha liberdade, né? Muitas vezes, né, eu não posso sair na rua de mão dada com o meu companheiro ou minha companheira, porque existe um perigo, né? Existe o risco de violência. Então, todas essas perdas, né, elas vêm com elas alguns traumas, né, de que eu não posso exercer o meu lugar de cidadão no mundo, né? E aí, por conta disso, esses dias conversando com uma pessoa, ela veio perguntar para mim, né, se não era modismo, né, isso que vem acontecendo agora, que muitos adolescentes se identificam, né, como gays, como lésbicas, e aí a reflexão que eu pude trazer ali no momento é que independente do que acontece nesse momento. Primeiro que a gente tem que lidar com a realidade tal qual ela se apresenta, né? E segundo que a gente tem que olhar para essas repercussões, né? Porque ninguém... as pessoas, elas não sofrem violência por andar de mão dada na rua, né? Por que que na comunidade LGBT sofrem essa violência? Então, as camadas de perdas, elas vão se sobrepondo uma à outra e esses direitos, eles vão ficando muito abafados. Esses direitos que deveriam ser coisas naturais, como qualquer um de nós, como cidadãos, deveria ser natural nós termos, né? Para eles é mais difícil. Para eles é mais difícil esse acesso. E aí, por isso, né, que muitas vezes vai precisar, né, de orientação jurídica, vai precisar da informação, muitas vezes do acompanhamento psicológico em detrimento aos traumas que são causados, né, por essa não validação social, né? Entendi. Realmente é bem complexo e sempre penso no binômio, né, da questão da educação, mas também da punição, né, porque não tem como, né. Mas enquanto a gente puder caminhar na questão da educação, ótimo, porque a gente pode ter um outro paradigma, outros modelos, outros olhares para a atual sociedade. Depois do intervalo, a gente vai conversar com o Júlio Pierezan. Ele é médico tricologista e, olha, ele tem um projeto que chama Transplante, aí trans separado transplante, que é justamente, ele foi criado em São Paulo em 2020, para transplante capilar gratuito. Ele vai explicar para a gente, espero que a gente tenha o contato aí, porque ele vai entrar pelo Zoom, bem interessante, mas olha, a sigla trans traz 5 pilares aqui, já vou adiantar. T de transformar, R de recomeçar, A de amar, N de nascer e S de superar. Ele vai explicar depois do primeiro bloco por que ele resolveu fazer esse transplante para mulheres trans gratuitamente para as pessoas que não têm condição na clínica dele. Acho que vai ser uma conversa bem boa. Claro que não dá para esgotar tantas vertentes aqui da psicologia, jurídica e tudo mais, mas eu acho que está sendo bem legal essa conversa aqui. Eu espero você depois do intervalo.
Estamos de volta no Alesp em Pauta falando sobre a violência contra a comunidade LGBTQIAP+, que tem aumentado, e também sobre os direitos e vários outros temas, políticas públicas. A gente vai voltar agora com os nossos convidados. A gente no primeiro bloco estava aqui e ainda estamos com a doutora Bruna Andrade, advogada especializada em direitos LGBTQIAP+, e também Natália Aguilar, que nos ajudou muito aqui sobre a área da psicologia, especializada em luto também. E agora a gente online com o Dr. Júlio Pierezan. O Dr. Júlio é médico tricologista. Eu já adiantei no primeiro bloco, ele vai falar um pouco do projeto. Doutor, fala um pouco da sua trajetória, depois a gente vai falar aí sobre a sua especialidade e como é que o senhor decidiu montar esse projeto que chama Projeto Transplante, por favor. Olá, Jeremias, um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou médico formado em 2014 e em 2018 comecei a entrar no mundo da dermatologia e do transplante capilar. Em 2020, eu realizei uma cirurgia numa paciente trans e é um mundo que eu vim lá sou do sul do Brasil, de Santa Catarina, que a gente não tem uma realidade como essa que a gente convive aqui em São Paulo. Então, quando eu fiz o transplante nessa paciente, eu acabei ficando surpreso com o mundo que ela me contou, da vivência, da experiência dela, de quando ela veio do Nordeste para cá, com uma fantasia de um emprego e como ela foi empurrada na prostituição. E o quanto que a calvície dela afetava a vida dela. Então, por isso, desde 2020, eu fiquei com uma ideia na cabeça de poder ajudar esse público que não conseguiria acessar a minha clínica e ter o investimento para fazer, o valor para fazer o investimento desse. Então, aí que surgiu a ideia e uma vontade muito grande de poder, com a minha ferramenta de trabalho, ajudar esse público também. Que legal, doutor. O senhor tem algum depoimento das pessoas que já passaram aí por esse transplante? O que essas mulheres trans falam para o senhor de transformação da vida dela? Porque me parece que, não sei, o trabalho que o senhor faz, o senhor tem uma clínica, mas o senhor faz também um trabalho gratuito, tipo social também para essas mulheres. Fala um pouco dos depoimentos, das transformações que o senhor viu, por favor. A minha clínica ela é focada em transplante capilar e o público aqui da clínica é 99% público masculino. A gente tem recebido cada vez mais paciente trans, primeiro pelo projeto trans, e esse projeto, para que fique claro, a gente seleciona uma mulher trans por mês para realizar essa cirurgia sem custo nenhum. Todo o custo da cirurgia é por conta da clínica, justamente porque a gente quer oferecer isso a elas. E a gente... É óbvio que uma cirurgia de transplante capilar, ela é uma cirurgia em si, existem indicações, existem contraindicações, e em algumas pacientes dessas que vêm nos procurando para cirurgia, nem sempre a gente consegue converter em cirurgia em si, mas muitas das vezes a gente acaba adaptando ela em tratamento clínico e tendo uma resposta muito satisfatória. Então, para que fique claro, o projeto é para cirurgia, mas muitas vezes a gente tem que converter em tratamento clínico. O que a gente observa nesse público, a gente sabe, eu como homem, com calvície também, já fiz a cirurgia de transplante capilar, o quanto que isso ressignificou a minha vida. Então a gente consegue transportar isso para um público feminino. O quanto a calvície masculina, num público feminino, afeta ela ainda mais do que nós homens. O relato que a gente tem delas é de uma mudança, óbvio que externa, mas muito mais interna, trazendo mais segurança, mais autoestima e principalmente um amor próprio dela se ver cada vez mais como mulher, inclusive quando a gente fala em cabelo. Que legal, né? Agora tem que passar para a Natália Aguilar, que é psicóloga especializada em luto, para falar um pouco, né? Deve ser uma transformação realmente muito bonita e importante, né? E a gente tinha que ter mais profissionais, porque acho que o doutor, assim, quando ele viu o resultado, ele falou, não, largo tudo e vou ver, porque o resultado é uma coisa fantástica na transformação dessa pessoa, né? Sim, e eu fico pensando aqui, né, que é toda essa não validação, né, que eu estava falando anteriormente, né, quando é feito um trabalho como esse, essa pessoa ela consegue encontrar um lugar para ela no mundo,
né? Então, é claro que isso vai melhorar a autoestima dela, que vai empoderar ela, que vai dar mais força para ela lidar com todas essas adversidades que, infelizmente, ela tem que enfrentar aqui, né, no nosso país. Agora, no campo da psicologia, doutora, eu fiz uma entrevista aqui com o pessoal da Casa Florescer, aqui de São Paulo, muito legais, vale a pena visitar aqui em São Paulo, e tinha uma mulher trans e ela falou, olha, para mim, ela contou a história que ela veio acho que é do Paraná, foi expulsa de casa, aí foi para a prostituição, não encontrou emprego, não tinha como fazer tratamento dentário, era negra. Então, assim, várias camadas Aqui na Lesp, o pessoal da Movimento Preto, por exemplo, fala muito do 3Ps, né? Preto, pobre e periférico, né? Isso. Então, ela era justamente isso. E aí ela falou, olha, para mim mudou muito o dia que eu realmente me impus. E realmente eu falei, não, agora é assim, acabou, eu tenho... E ela falou, essa foi uma transformação radical do depoimento que ela deu. Mas para isso, às vezes, precisa passar numa terapia para, a senhora usou a palavra empoderar, né? Como é que a gente pode encontrar outros profissionais como o doutor, na área da psicologia também, que possam trabalhar, às vezes, com essas pessoas da periferia, porque às vezes tem faculdade perto, mas às vezes não tem, né? Que possa dar um atendimento gratuito, né? A gente sempre fala assim, né, que buscar para esse público, né, buscar lugares em que façam atendimentos voltados para... Eu mesmo, na minha clínica, eu tenho algumas vagas para atendimentos sociais. Existem algumas instituições que trabalham com isso, né? E dentro das próprias, você falou das faculdades, nem sempre é perto, mas dentro das próprias universidades existe o atendimento também, né? Todo profissional da saúde, quando ele se forma, ele precisa, né, passar pelos estágios, pelos atendimentos, e existe esses atendimentos. Tem algumas instituições que trazem, né, movimentos assim, né, de psicoeducação. Mas eu acho que a maior arma que existe, né, quando você fala, né, dessa pessoa que se impôs, né, que se empoderou da condição e de que ela decidiu dar um basta, não vão me desrespeitar agora, eu acho que tem a ver muito com o conhecimento, né? É claro que a terapia, ela traz esse conhecimento, sim, né, mas não é só a terapia. A terapia, eu acho que ela vai trazer um fortalecimento emocional para ela poder lidar com isso. Mas o conhecimento, eu acredito que seja tudo, né? Muitas vezes, na terapia, a gente vai trazer também esse conhecimento, né? A gente vai também trabalhar essa psicoeducação, né? Mas eu acho que para esse processo de se empoderar, né, de qual é o meu lugar na sociedade, o conhecimento ele é fundamental. Muito bem, para falar de conhecimento, eu tenho que voltar aqui com a doutora Bruna Andrade, advogada especializada em direitos da pessoa LGBTQIAP+, e mestre em direitos humanos, CEO da Bicha da Justiça, empresa especializada em atendimento jurídico, né? Então, eu queria que a senhora falasse um pouco, deve chegar muitas pessoas também, assim como chegava no consultório, doutora, que chegou no consultório dela, falou, você me atende, né? Porque já passou por tantos, com a senhora acontece isso também? Você me atende, né? Porque eu já estou meio perdido nos meus direitos. Sem sombra de dúvidas, a Bicha da Justiça, ela nasce justamente desse contexto. A gente lá atrás, nós fizemos uma pesquisa, nós chegamos à conclusão que quase 80% das pessoas LGBTs que sofreram algum tipo de preconceito deixam de procurar seus direitos, mesmo sabendo que os têm, por medo de ser revitimizado pelos profissionais da área jurídica. Então, os profissionais, de um modo geral, prestadores de serviço, acabam sendo um empecilho para que a comunidade LGBT tenha acesso a esses serviços. E é extremamente comum e, inclusive, existe um despreparo dos profissionais jurídicos, porque não se trata apenas de uma questão de conhecimento. Mesmo a gente estando falando de uma área muito específica, nem todos têm conhecimento, além da questão do conhecimento, é preciso desenvolver empatia, porque essa população já vem de um processo de discriminação, um processo de inacessibilidade muito grande, que se o profissional jurídico não tiver essa empatia, esse cuidado, dificilmente a população LGBT vai demandar juridicamente, né? Porque esses percalços da vida já fazem com que naturalmente não se queira mais preconceito.
tá? Então, sim, é uma realidade que isso aconteça. Doutor, quando se fala em preconceito, né, se a gente remontar lá na Bíblia, 2024 anos, né, tem lá o pessoal jogando pedra na prostituta, a gente avança muito lentamente na tecnologia, estamos aí com inteligência artificial, uma maravilha, mas no preconceito a gente vai bem devagarinho, né, passa um milênio e pouco. Na academia, assim como a gente falou na área da psicologia, do direito, na área da medicina, o senhor como é que o senhor percebeu na faculdade o trato dessa comunidade entre os médicos? Existe preconceito, não existe? Deveria existir uma cadeira, uma disciplina especializada? Como é que o senhor vê isso no meio? Claro que o senhor não está representando uma sociedade, enfim, específica, mas do seu trato, do seu trabalho, por favor. Eu venho de uma escola de medicina lá do Rio Grande do Sul, que por si só ela já é uma escola mais machista do que a gente observa aqui em São Paulo. É óbvio que é fundamental a gente ter essa questão do preconceito cada vez mais sendo trabalhada, não só dentro das escolas de medicina, mas escolas de qualquer profissão e dentro de empresas também. E é o que, inclusive, a gente traz aqui para dentro da clínica com esse projeto, trazendo mais esse público para dentro da clínica e inserindo esse público cada vez mais dentro da sociedade e permitindo com que as mulheres sejam elas cada vez mais, sem ter, como eu estou falando, essa questão da calvície masculina num público feminino. Então, acredito que sim, que quanto mais a gente trabalha para empoderar essas mulheres e fazer com que elas se sintam mulheres cada vez mais por dentro e por fora, a gente está contribuindo para diminuir essa questão discriminatória também. Muito bem. Doutor, esse tratamento ele é demorado, porque assim, e não é fácil, às vezes acho que é até um pouco doloroso, não sei, ele fala um pouquinho mais, porque para as pessoas que têm essa questão, se ele acontece a partir de uma certa idade, ou se alguma doença pode ocasionar calvície também, porque na mulher trans também, às vezes, não sei se a medicação que eventualmente ela usa pode ter algum reflexo, enfim. O transplante capilar, basicamente, ele é indicado naquelas alopécias, e a maior causa delas são as alopécias hormonais, que acontecem muito mais no público masculino. Os homens, eles começam a produzir o hormônio da calvície, que leva a um processo lento e progressivo de afinamento dos fios até eles atrofiarem. Existem outras doenças que também podem levar a uma perda, uma alopécia, mas aí pode ser medicamentosa, pode ser por uma doença autoimune. Na maior parte, os 90% de alopécia hormonal se dá pelo hormônio da calvície. Então, o tratamento ele visa a parte cirúrgica, a gente introduzir fios onde o paciente já perdeu, mas também entrar com medicamento para evitar a progressão natural dessa condição. Ela não é uma doença, ela é uma condição genética. A cirurgia em si, ela é uma cirurgia, falando mais da parte cirúrgica, técnica, é uma cirurgia que leva de 10 a 12 horas, depende da quantidade de fios que a gente vai precisar colocar nesse paciente. Ele é um procedimento que ele é minimamente invasivo, os cortes que a gente faz têm uma profundidade máxima de 3 milímetros de profundidade. A técnica hoje, ela permite com que a gente retire fio a fio, então o paciente não fica com aquela cicatriz visível na região da dor, a região lateral e região occipital. A recuperação média, 4 a 5 dias que a gente pede de repouso, e esses fios eles começam a nascer lá por volta do 4º mês pós-procedimento. E ele é um fio que ele vai crescendo 1 centímetro por mês. Então a gente começa a ter algum resultado em torno do 8º, 9º mês. Uhum. Agora fiquei com uma curiosidade, se a pessoa faz, como eu, assim, já tem cabelos brancos, não tivesse, nasce branco ou não? Vai nascer conforme a idade. O transplante ele não muda a genética do fio. Então ele vai nascer da cor e do formato com que ele já tinha antes também. A gente sabe que o que produz o pigmento do fio do cabelo é uma célula chamada melanócito. Muitas vezes essa célula está um pouquinho preguiçosa e quando a gente faz a cirurgia é um ato inflamatório. Então esse processo inflamatório, por menor que seja, induz em alguns casos esse estímulo do melanócito. Então ele pode sim vir um pouquinho mais uma cor que você perdeu ao longo aí do tempo. Então pode acontecer do cabelo vir com a cor natural dele antes do processo do envelhecimento do fio.
Mas o projeto Transplante é sensacional. Eu queria que o senhor falasse, então, se é só em São Paulo, se tem site e principalmente quais os critérios para uma mulher trans participar. Certo. A gente fez, inclusive, parceria com a Casa Florescer, que estavam nos ajudando no processo de seleção dessas pacientes. É óbvio que é voltado para o público de trans e de travestis também. É esse o público que a gente atende nesse projeto. As inscrições ou o envio do interesse pode ser feito através do nosso e-mail, que é contato@pierezan, com Z-A-N de navio.com. E a gente faz uma entrevista dessa mulher e a gente seleciona as que a gente entende com uma prioridade maior. Óbvio que tem exame de sangue para fazer, então existem alguns critérios que a gente vai selecionar essa mulher antes ou depois. Lembrando que ele é uma cirurgia por mês, então a gente não consegue atender um público muito grande. E esse, inclusive, é um desejo meu, uma vontade minha, que outras clínicas se interessem pelo projeto e queiram entrar nele também, e a gente fomentar cada vez mais essa iniciativa e beneficiar mais essas mulheres. Quanto custa em média um transplante, doutor? Varia muito o valor? Ele varia entre 18, 25 mil reais, 28 mil, mais ou menos isso. Então realmente é claro que Pois não. É claro que depende de cada caso, cirurgias menores, cirurgias maiores. Muitas vezes a gente faz retirada de fio corporal, de barba ou de tórax para complementar. Então, isso varia bastante em relação de preço. Interessante. Só para finalizar com o doutor, com a licença das minhas convidadas aqui, para, assim, 18 a 25 é um valor elevado, mas para a clínica do senhor, isso só para inspirar outras pessoas de várias áreas de atendimento, assim, digamos no popular, não é que não faz falta, mas assim, dá para manter, dá para fazer e tem a questão do valor pessoal de poder fazer um trabalho assim gratuito e acho que financeiramente também, ao fim, dá para se manter também, doutor? Estou falando isso para todas as áreas, seja psicólogo, da área jurídica, se dá para fazer um trabalho assim voluntário, social, se ao fim das contas se fecha a conta. O que eu tenho pelas minhas crenças é que eu sou tão abençoado por ter tantas coisas que eu acho que a gente tem que retribuir o bem que a gente recebe de alguma maneira para o mundo. A minha maneira de retribuir isso é fazendo uma cirurgia numa mulher dessas todo mês. É óbvio que financeiramente seria mais rentável ter uma cirurgia nesse dia, mas por uma questão pessoal e uma questão de retribuição ao universo, eu prefiro ceder esse dia para uma mulher e ela ter vários benefícios aí na vida dela também. Isso com certeza me faz muito mais feliz do que no final do mês ter um pequeno valor a mais acrescentado no faturamento da clínica. Legal isso, né, doutora, que ele falou. Eu fiz um programa recentemente aqui sobre queimados e eles falavam, olha, infelizmente, o pessoal da área de cirurgia vê muito a questão estética. É difícil achar profissionais que se dedicam aos queimados, né? Pessoal, todo mundo quer ir para a área de estética. Então, nem todos pensam como o doutor, mas muitos pensam. E acho que, como vocês também aqui, né? E você começou um trabalho que, claro, todo mundo precisa ganhar dinheiro, não é errado ganhar dinheiro, quem pode pagar tem que pagar, mas é também auxiliar uma classe que é tão, como eu disse, PPP, né? Pobre, periférico, preto, pobre e periférico, acaba tendo tantos desafios que aí é legal você ter pessoas que olham com este olhar. Doutora, só para citar rapidamente aqui alguns projetos que eu queria que a senhora comentasse, nós temos aqui, por exemplo, a Lei 10.948 de 2001, que determina punições para práticas discriminatórias praticadas contra homossexual, bissexual, transgêneros. Temos uma lei da deputada Alice Brandão também, que trata da fiscalização dessa medida. Um projeto de lei da deputada Érica Malunguinho, torna obrigatória a oferta de cursos de direitos humanos e práticas antidiscriminatórias dos servidores públicos estaduais. Tem muito projeto, não dá para ler tudo, mas eu queria que a senhora falasse um pouco dessas iniciativas parlamentares. E aqui nós temos alguns parlamentares que tratam muito desse assunto. Como é que a senhora vê, onde é que a gente pode evoluir nas políticas públicas, principalmente as principais demandas? Hoje, sem sombra de dúvidas, levando em consideração as atribuições estaduais, né, o que a Casa consegue fazer, diz respeito à questão da notificação de dados. Quando os projetos de lei eles vêm para poder institucionalizar e viabilizar que as organizações como é a Polícia Civil
consigam captar dados necessários para viabilizar políticas públicas de acesso. Então, no âmbito estadual, que é o que a gente está falando aqui, os projetos de lei que geram essa obrigação de captação de dados são extremamente relevantes para que a gente tenha esse subsídio de cobrar políticas públicas do Executivo de uma forma mais efetiva. A senhora fala em relação ao boletim de ocorrência Boletim também? de ocorrência e todas as outras instituições, como é, por exemplo, um atendimento dentro de um hospital estadual ou escolas estaduais que vão viabilizar com que, de fato, o Executivo tenha dados para investir em políticas públicas e priorize essas políticas públicas direcionadas à população LGBT. Mas existem alguns projetos de leis e algumas leis aqui dentro do Estado de São Paulo que já são grande avanço, como é, por exemplo, essa necessidade de fiscalização dos estabelecimentos comerciais onde existe algum tipo de violência ou algum tipo de preconceito direcionado a essa população. O projeto de lei da Érica Malugins também é extremamente relevante, porque a gente está falando de acessibilidade de uma população que teve as portas fechadas historicamente. Então, existe um dado da OAB de São Paulo que 85% da população trans não terminou sequer o ensino fundamental. Então, essas acessibilidades vão permitir que, a longo prazo, a gente tenha a população LGBT oficialmente dentro da sociedade de uma forma mais naturalizada. Muito bem, a gente praticamente chegou ao fim, vou passar rapidamente para a Natália Aguilar, mas lembrando aqui que a doutora Bruna falou no primeiro bloco que ainda há uma representatividade política pequena da comunidade. Então, se nós estamos num ano eleitoral, acho que fica também a reflexão de você saber se você tem interesse, não precisa ser da comunidade LGBTQIAP+, mas você pode, se você é um simpatizante, gosta que tenha parlamentares, vereadores, enfim, neste âmbito, é interessante que você faça essa reflexão também. Deixa eu passar aqui para a nossa psicóloga, deixei ela falar pouco, né? Mas a psicóloga já está acostumada a ouvir também, né? Obrigado pela sua presença, viu, com as suas palavras finais. Eu diria que, assim, é fundamental, né, a busca por criação de políticas públicas, então, esse apelo, esse pedido, né, para que as coisas elas sejam mais naturalizadas. E busca por conhecimento, sempre, fundamental, para que essa comunidade ela consiga vivenciar, né, a vida, viver a vida como cidadãos, né, como o cidadão que você é, o cidadão que eu sou, todos né, somos iguais. Então, essa busca por conhecimento ela é fundamental. E quando possível, né, essa busca pelo autoconhecimento também, por essa questão aí, né, de se empoderar mais, né, de quem eu sou, como eu me banco, como eu me aceito, né, é importante também. Rapidinho, doutora, a gente abriu o programa falando que dia 28 de junho é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+. Tem a entidade que a senhora representa vai ter alguma... um trabalho contínuo, não sei se vai participar de algum evento, enfim. É um trabalho contínuo que a gente faz, mas no mês do orgulho esse trabalho é intensificado, tá? Então, no dia 21, a gente tem um projeto de impacto social que chama Orgulho do Meu RG, que faz alteração de documentos de pessoas trans de uma forma gratuita. E no dia 28 ele é destinado para que a gente possa divulgar quem são os escolhidos dessa edição agora de junho. Mas ao longo do mês de junho, a gente está em diversas empresas, dando palestras, fazendo rodas de conversa para poder trazer consciência sobre a importância do mês do orgulho para a comunidade LGBT. Então segue ela lá no Instagram e tudo mais. Quer deixar algum endereço do Instagram, alguma coisa? Bicha da Justica, bicha com CH. Que a gente já falou, bicha da Justica, que é sem o cedilha, que é como você chegar ela lá no Instagram, e provavelmente tem endereço, tem foto, tem tudo lá que você pode seguir. Natália, tem algum contato especial ou é só colocar Natália Aguilar, psicóloga no Google? O Instagram, Natália Aguilar, psicóloga. Muito bem. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Desculpa que hoje o tempo foi curto, mas Júlio Pierezan é médico tricologista, é especialista, tem uma clínica de transplante. E o Trans, gente, que é o projeto Transplante, é o T de transformar, R de recomeçar, A de amar
N de nascer e S de superar. Achei muito legal aqui esse acrônimo, uma coisa assim. Por favor, com as suas palavras finais, doutor, só para lembrar então o e-mail de novo, que é muito importante para quem quiser enviar. O e-mail para contato das mulheres que tiverem interesse em participar do nosso projeto é contato@pierezan.com. É só ela enviar o contato dela, o nome, que a clínica entrará em contato para pedir mais informações. De antemão, agradeço ao Jeremias pela oportunidade de divulgar ainda mais esse projeto. E para a gente, quanto mais inscritas, maior a quantidade que a gente vai conseguir fazer cirurgia, mais vida transformada também. Muito legal. E olha, você que nos acompanhou até aqui, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem frentes parlamentares que tratam do tema, tem comissões que tratam do tema, tem parlamentares que tratam deste tema LGBTQIAP+. Então entre em contato com o seu parlamentar, venha aqui na casa, porque é muito importante que, se você tem interesse, possa participar também. E o convite aqui para os nossos convidados voltarem, porque dá para fazer um programa com cada um de tema específico em cada uma dessas áreas. Eu gostei muito, espero que você tenha gostado também. Até a próxima edição.